E nisso eu tive quatro perdas gestacionais e comecei a entrar em depressão. Eu já tinha 11 anos que eu havia me formado em Direito, então já tinha passado um período longo, mas eu não me adaptava dentro do Direito, era algo que eu relutava, eu não gostava. E quando eu tive as perdas gestacionais, eu comecei a entrar em depressão. E a minha mãe foi um dia em casa e falou pra mim assim, olha, eu vou fazer uma oração por você, porque você não pode ficar assim. Eu estava sozinha em São Paulo, minha família em Limeira. E nisso, a hora que ela terminou a oração, ela falou assim, por que você não vai fazer odonto? Você sempre quis fazer odonto, você precisa ocupar a sua cabeça, mudar um pouco a história. Falei, pois bem, eu vou fazer odonto então. E fui. No primeiro dia que eu entrei na faculdade de odontologia, o Espírito Santo me trouxe a memória e me fez lembrar daquela promessa que ele havia me feito aos 16 anos. E ele falou para mim, esse é a realização do seu sonho, agora você está pronta. Na segunda-feira, o pastor Flávio me abre um telão e ele fala exatamente a frase. Aqui na Nazareno nós temos uma instituição que é o ANA, que nós atendemos muitas crianças carentes. Se tiver alguma dentista aqui que tenha feito um voto ao Senhor para atender essas crianças de forma gratuita, venha falar comigo. Eu falei, essa pessoa sou eu. Ele falou para mim, eu estava aos prantos, eu olhei pro meu marido, eu falei, sou eu. Eu queria levantar e queria lá na hora falar para ele, sou eu. E cheguei para ele e falei, pastor Flávio, eu sou fulana de tal, esse é meu marido e eu sou a dentista. Eu queria saber a discrepância que é para você quando você chega num projeto social e vê aquelas crianças, né? Qual a sensação de você estar colocando ali uma sementinha de esperança? Porque com certeza, para elas, talvez você seja um maior exemplo de sucesso, né? E as pessoas precisam de exemplos para que elas possam se espelhar. E que hoje eu entendo que Deus tinha um propósito. Deus tinha um porquê. Talvez se eu tivesse tido filhos, eu não faria esse trabalho social. Poderia fazer? Não tem como saber. Não dá pra gente fazer um retrospecto e falar, eu faria assim. Não tem como saber. Então eu vivo do hoje pra frente e olho pra trás e falo que isso forjou a pessoa que eu sou hoje. Você disse que as dificuldades e os tropeços, né, as tristezas nos ensinam, nos levam a outro patamar. Então, se eu puder deixar algo assim relevante sobre isso, é que é buscar em Deus. A única saída é buscar em Deus. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, pessoal, vem chegando aqui, para assistir mais um episódio do nosso Podcast TV. E como sempre, nós trazemos aí convidados muito especiais, pessoas que têm histórias de vida inspiradora, Medina. E essa realmente inspira, gente. Ela é uma guerreira, uma menina forte, de Limeira para o mundo. Olha, o título promete, hein? De Limeira para o mundo, Medina. Sensacional, hein? Hoje vai ter a mensagem de fé, Já curte, comenta, compartilha, manda para os amigos, porque hoje está sensacional, imperdível. A nossa convidada de hoje
Como a Medina falou, de Limeira para o mundo, é muito especial. Seja muito bem-vinda, doutora Luíse Raposo. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, uma honra para mim estar aqui participando, né, desse podcast tão promissor, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, da história motivacional, será? O que vocês acham? Vamos inspirar pessoas? Vamos inspirar pessoas. Motivação, inspiração. Hoje o mundo está carente das histórias reais. Tem muita história contada que não é verdadeira. Então a gente dá espaço aqui para uma galera que tem carreira, tem know-how, tem muito para nos ajudar, nos ensinar, viu, Gu? Sim. O que nós sempre falamos aqui, doutora, aqui é como se fosse a mesa da sala da nossa casa. Então, assim, todos os convidados são pessoas que ou eu ou a Medina conhecemos um pouquinho ali da trajetória e pessoas assim muito especiais mesmo. E o canal, graças a Deus, ele vem cumprindo com o propósito dele, que é compartilhar mensagem, sabe? Nós, né, conversamos muito e não tínhamos a dimensão que muitas vezes vem um convidado aqui e conta uma história que faz o sentido, ou é aquilo que a pessoa, o ouvinte, ou as pessoas que estão nos assistindo, precisava receber aquela mensagem naquele momento, entendeu? Então é muito legal, assim, até para nós aí tá uma experiência muito bacana. E eu já gostaria, então, de começar com o pé direito, começar do começo, doutora. Medina me passou que você tem uma história muito legal. Gostaria que você iniciasse contando aí um pouquinho da sua trajetória para nós. Com certeza. Bom, vamos começar do início, onde tudo começou. Então, eu sou de Limeira, venho de uma família evangélica, nasci num lar cristão, e aos 16 anos eu comecei a trabalhar como auxiliar odontológica. Então, foi o primeiro contato que eu tive com a odontologia. E ali, esse consultório ficava dentro da igreja. A gente atendia os membros e os missionários da igreja. E aquilo muito me encantava. O quanto a transformação daqueles sorrisos impactava a vida das pessoas. E eu disse, um dia eu quero fazer isso. E quando eu terminei o colegial, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, já sei o que eu quero fazer odonto. Aí meu pai, muito realista, filha, não dá. Infelizmente, odonto não tem em Limeira, você vai ter que fazer ou em Araras ou em Campinas. E nós não temos condição de custear uma faculdade tão cara. Só que na semana que isso aconteceu, eu recebi uma promessa do Senhor. Foi uma missionária nesse consultório e fez uma oração por mim e pela dentista. E ela disse para mim, Deus vai realizar o desejo do seu coração, só que no momento certo. E Ele vai trazer à memória essa promessa e você vai saber qual vai ser a realização. Imagina uma menina de 16 anos com tantos sonhos, o que seria o desejo do coração naquele momento? Então, guardei a odontologia na caixinha de sonhos impossíveis. Meu pai já era advogado. Ele falou, Luíse, o jeito é você seguir pelo direito, faz direito, você trabalha aqui comigo, a gente constrói uma carreira juntos. Pois bem, fiz direito aos trancos e barrancos, porque tudo que a gente faz sem vontade, nada sai bem feito, né? Terminei a faculdade e consegui um emprego na prefeitura, que foi onde eu conheci meu marido, me casei e nós fomos para São Paulo. E em São Paulo, nós ficamos em torno de 15 anos lá. E por volta de... Com 8 anos de casado, eu falei para ele, olha, acho que já está no momento da gente começar a pensar a ter filhos. E aí entra uma página à parte da odontologia, mas que está totalmente ligada à odontologia. E nisso eu tive quatro perdas gestacionais e comecei a entrar em depressão. Eu já tinha 11 anos que eu havia me formado em direito, então já tinha passado um período longo, mas eu não me adaptava dentro do direito, era algo que eu relutava, eu não gostava.
E quando eu tive as perdas gestacionais, eu comecei a entrar em depressão. E a minha mãe foi um dia em casa e falou para mim assim, olha, eu vou fazer uma oração por você, porque você não pode ficar assim. Eu estava sozinha em São Paulo, minha família em Limeira. E nisso, a hora que ela terminou a oração, ela falou assim, por que você não vai fazer odonto? Você sempre quis fazer odonto, você precisa ocupar a sua cabeça, mudar um pouco a história. Falei, pois bem, eu vou fazer odonto então. E fui. No primeiro dia que eu entrei na faculdade de odontologia, o Espírito Santo me trouxe à memória e me fez lembrar daquela promessa que ele havia me feito aos 16 anos. E ele falou para mim, esse é a realização do seu sonho, agora você está pronta. E eu falei, caramba, nisso já tinha se passado 19 anos da promessa lá de 16 anos. Então, eu sempre gosto, quando eu conto essa história, que Deus faz promessas, mas a gente precisa ter a sabedoria e a paciência, e isso é tão difícil. Esse que é o X da questão para a gente alcançar e viver realmente a plenitude do propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? Porque eu tenho certeza que Deus nos criou para um propósito. Cada um aqui tem um propósito de vida. E, pois bem, quando eu entrei e falei, caramba, me encontrei, então é isso aqui, é o que Deus queria para minha vida. Então, nesse período todo, Deus me ensinou, me moldou. Agora, eu sabia que eu estava pronta para essa segunda faculdade. Quando eu estava no segundo ano, que a gente começou a atender crianças, eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei, Senhor, como o Senhor não me deu filhos, hoje eu faço um voto de atender crianças. Nisso eu ia numa igreja muito simples em São Paulo, e atender crianças, doar um dia da semana para atender crianças carentes, em retribuição a esse desejo que o Senhor está concedendo agora depois de tantos anos. E assim eu fiz, terminei a faculdade e comecei esse projeto. Só que Deus tem os seus planos e nós viemos para Campinas. Meu pai é pastor em Limeira e ele descobriu um tumor no cérebro. E aí eu ficava vindo muito de São Paulo para Limeira, aquela coisa toda. Aí meu marido falou, olha, não dá para você ficar pegando estrada, é perigoso. Vamos para o meio do caminho, que é Campinas, perto, para você ver seu pai todos os dias, se você quiser. E para eu ir para São Paulo também, nós estaremos ali no meio do caminho. Mal sabia eu que aqui Deus tinha reservado tantas surpresas, né? E quando a gente chegou aqui, eu falei, agora, que igreja que a gente vai? Para onde a gente vai? O que o senhor quer? Qual é a história que o senhor quer escrever aqui, né? E eu comecei a ir na igreja do meu pai em Limeira. A gente ia e voltava todo domingo. Só que começou a ficar cansativo e Deus colocou uma pessoa no meu caminho que não era evangélica. E um dia ela falou para mim assim, inclusive ela era da Umbanda, e ela falou para mim, olha, eu tenho muita vontade de ir na Nazareno. E já tinham comentado comigo da Nazareno. Eu falei, eu te levo, eu vou. Ela sabia que eu era evangélica. Ali, quando eu ouvi o pastor Flávio pregando, eu falei, aqui é o meu lugar, eu vou ficar aqui. Então, a Nazareno entrou nesse período. E aí, instituí meu consultório aqui. Deus me deu tudo. Deus me deu lugar. Deus me deu tudo que tem ali dentro. O Senhor foi uma promessa também que Deus fez se cumprir na minha vida através, né, da nossa família. E aquele voto que eu havia feito de atender as crianças, ele estava paralisado, porque eu mudei para Campinas, as mães não traziam mais as crianças para Campinas. E é bíblico, se você não pode cumprir o voto, é bom que nem o faça. E eu falei, Senhor, e agora? Eu preciso continuar o meu voto. Eu não conheço ninguém aqui em Campinas, eu não conheço ninguém em Campinas. Acabei de montar um consultório, não conheço ninguém, não sou conhecida na cidade, mas o senhor sabe onde eu estou. O senhor sabe qual é o prédio, qual é o andar, eu tenho certeza que o senhor vai mover tudo aqui. E aí nós começamos a ir na Nazareno sem conhecer ninguém.
eu falei pro meu marido, a gente precisa de amigos aqui. A gente precisa criar conexões na cidade. Vamos nos inserir em algum grupo pequeno da igreja, alguma célula. Eu não sabia como funcionava. E aí o pastor Flávio abriu o Kindle, que era toda segunda-feira. Não sei se vocês chegaram aí. O Gustavo chegou. Eu fui algumas Eu vezes. já estava nas reuniões de oração, porque antes da pastora Ana iniciar o projeto, né, que a gente frequenta alguns ambientes comuns, e um deles é essa reunião de oração quinzenal que a pastora Ana faz hoje, mas antigamente era a pastora Andréia. Então ela já tinha um movimento de oração e eu estava sempre lá. Então eu ia para oração e ele ia para o encontro lá do pessoal dos empresários, né? Então, esse encontro, assim, foi um divisor de águas na nossa vida. Por isso que eu sempre falo para as pessoas. Muitas vezes você está num lugar e você espera que as pessoas se acheguem a você. E você não dá o seu passo, você não se move. Eu falei para ele, não, nós temos que nos mover, Ninguém sabe, ninguém conhece a gente aqui, ninguém vai chegar e falar, oi, tudo bem? Quem é? As pessoas que sentavam ao nosso redor, sim, mas a gente precisava criar conexões, ter amigos aqui, já que nós havíamos escolhido Campinas como um lugar, né, para nossa família. E começamos a frequentar esse Kindle. Na segunda-feira, o pastor Flávio me abre um telão e ele fala exatamente a frase. Aqui na Nazareno nós temos uma instituição que é o ANA, que nós atendemos muitas crianças carentes. Se tiver alguma dentista aqui que tenha feito um voto ao Senhor para atender essas crianças de forma gratuita, venha falar comigo. Eu falei, essa pessoa sou eu. Ele falou para mim, eu estava aos prantos. Eu olhei pro meu marido, eu falei, sou eu. Eu queria levantar e queria lá na hora falar para ele, sou eu. E cheguei para ele e falei, pastor Flávio, eu sou fulana de tal, esse é meu marido e eu sou dentista. Eu posso ir. Então hoje, toda sexta-feira, eu dedico ela a fazer esse atendimento para essas crianças. Já faz 2 anos que eu tô lá. Logo que eu tô há 3 na Nazareno, logo que a gente entrou, isso já veio. E assim, através disso, eu sempre falo, eu vou lá doar o meu tempo. Quem sai abastecida sou eu, né? Doar o meu tempo, meu trabalho. E as crianças são algo, assim, impressionante. Então, Deus tem caminhos que a gente não entende. E eu não sei se você vai lembrar, nem sei se eu podia dizer isso aqui, mas que você veio me entregar uma palavra e você não sabia nada da minha história, você não conhecia, e você entregou aquela palavra para mim. Então, tudo isso é a concretização do que Deus prometeu quando eu tinha 16 anos. Glória a Deus. Os caminhos, muitas vezes, são difíceis, nos levam a momentos de tristeza, mas ele sempre tem um escape. Ele sempre tem algo melhor e algo muito maior. E a odontologia, então, me resgatou de uma depressão, cumpriu a promessa que Deus havia me feito, e hoje, eu sei que se os meus pacientes tiverem acesso a assistir isso aqui, eles vão entender o que eu vou falar. Eu tento fazer uma odontologia o mais humanizada e o mais empática que eu posso. Porque eu sei que ir ao dentista não é confortável, não é gostoso. Ninguém vai ao dentista e fala, ai, que delícia, eu já vou no dentista. Não, ninguém fala isso. Infelizmente, é uma profissão que as pessoas dão aquela travada. Então, eu sempre me coloco no lugar dele. As dores dele, eu estava falando isso com a Rafa ali fora. Se o paciente chega e fala, olha, isso me incomoda, mas não é algo que eu acho que incomoda o paciente, mas a ele incomoda, é a dor dele. Então, você trocar de lugar e falar, o que eu vou fazer para resolver o problema dele da melhor forma possível? Então, é isso, assim, eu tento me diferenciar num mercado tão competitivo, né? Como hoje está tudo tão acirrado, tudo tão competitivo. Primeiro, Deus, que sem Ele nada vai prosperar, nada vai dar certo.
e fazer essa odontologia humanizada, que nem deveria, né? A gente falar humanizada, a gente já deveria ter isso, né? Essa troca de eu estar no lugar do outro, como que o outro está se sentindo, né? Doutora, eu fico muito feliz com o seu testemunho, porque o Senhor, de fato, ele pode se mover no nosso meio com naturalidade, né? O Espírito Santo nos enche. E esses encontros que nós fazemos de orações, é muito bom ver alguém que é bem-sucedido na carreira, que profissionalmente alcançou o objetivo, hoje tem o seu escritório, o seu consultório, onde você faz os seus atendimentos. Eu falei escritório porque eu lembrei do pai, que era advogado. Eu queria fazer essa pergunta para você. Como foi para o seu pai quando você migrou para odontologia, né, nesse momento? Como que foi para ele? Queria entender um pouquinho mais sobre essa parte paterna aí. Eu acho que... Eu não vou falar que ele se arrependeu, porque ele não tinha condições de me ingressar na odontologia. Mas, como eu patinava no direito e não saía do lugar, então, quando eu fui para odontologia, ele falou, caramba, e eu tenho uma história legal sobre isso. Quando eu fui atender meu pai e minha mãe a primeira vez, ele sentou na cadeira, assim, e ele fazia assim, ó. Toda hora. Aí eu falei, tá doendo? Tá doendo? Porque eu sempre fico perguntando pro paciente. E quando eu sentei, que eu terminei o procedimento, que eu sentei, ele falou assim, você não tem noção do que eu senti de ver você fazendo atendimento em mim. Você não tem noção da emoção que eu senti. Você me tocando, porque eu tive muitos problemas com o dentista. Eu tive uma história odontológica muito triste. E hoje você fazendo isso foi algo assim que eu não sei explicar o que eu senti. Então você falou isso, me veio à memória essa cena de que ele se emocionou. Então eu acho que não houve tristeza. Eu acho que ele ficou, tenho certeza. Ele ficou muito feliz, ele falou, agora ela se encontrou. Ela se encaixou no propósito realmente. E quando ele viu que é o propósito de Deus, aí não tem discussão, né? Não tem impasse, né? Então, essa parte foi bem emocionante. Glória a Deus. Para aquela menina que tinha o sonho de fazer odontologia, não tinha condições, e aí no começo a gente brincou aqui, de Limeira para o mundo. A gente sabe que você viajou por vários lugares no mundo, você teve acesso a lugares. Eu queria saber a discrepância que é para você quando você chega num projeto social e vê aquelas crianças, né? Qual a sensação de você estar colocando ali uma sementinha de esperança? Porque, com certeza, para elas, talvez você seja um maior exemplo de sucesso, né? E as pessoas precisam de exemplos para que elas possam se espelhar. Como que é para você? Olha, você está me trazendo à memória, realmente, coisas assim que foram muito impactantes. Eu tenho uma história do Ana. Sempre que eu chego lá, as crianças ficam super... É muito engraçado, porque a faixa etária é assim, 8, 10 anos no máximo, e eles ficam super contentes com o atendimento. Eles se sentem assim, maravilhosos. Eles brigam pelo atendimento. Muitas vezes diferente do particular. Então, olha que coisa interessante. E eu venho de uma família que teve uma condição normal. Eu nunca tive condições de fazer viagens internacionais, a odontologia eu não pude fazer lá atrás. Deus realmente trabalhou na minha vida essa parte. E aí entrou um menino, e eles entram sempre sorrindo, muito felizes com o atendimento. Parece que eles entendem que aquilo ali é algo único, que eles têm a oportunidade de receber. Entrou um menino muito bravo, assim, até com a cara triste. E eu perguntei para ele tinha seus 8 anos, eu falei, por que você tá triste? Porque eu queria ser jogador de futebol. Aí eu falei assim, eu queria ser jogador de futebol, mas eu sei que eu não vou ser, eu não vou conseguir ser. Eu falei, olha, eu vou te dizer uma coisa. O meu sonho era estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Ser dentista. E eu não consegui ser dentista na época que eu gostaria. Você acredita em Deus?
Aí ele falou assim, é aquele que mora no céu? Eu falei, esse mesmo. Eu falei, então eu vou te ensinar uma oração. E você pode orar como se você estivesse falando com seu pai, com a sua mãe. Ele disse, eu não tenho pai, eu só tenho mãe. Eu falei, então você pode conversar com ele como se ele fosse um amigo. Que foi assim que eu fiz. Você fala, Senhor, ou Deus, eu quero muito ser jogador de futebol. Pode pedir, peça mesmo, peça claro. Eu quero muito ser jogador de futebol. Se for da tua vontade, realize esse meu sonho, porque foi essa oração que eu fiz. E hoje eu estou aqui atendendo você. E ele ficou olhando assim. Aí eu falei, gente, será que eu tô falando muita coisa? O Espírito Santo falou para mim, essa semente que você está plantando no coração dessa criança, no momento certo, vai germinar. Então, a minha história de vida de uma menina que não teve condições de fazer odonto lá atrás, me coloca no lugar, me faz entender a posição de um menino de 9 anos que vira e fala, eu queria ser jogador de futebol e eu não vou conseguir ser. Então eu tentei mostrar para ele que a gente humanamente não consegue, mas a gente tem um Deus que, se for o propósito dele, ele te coloca em lugares altos e lugares que você nem imagina um dia estar. Então, essa história assim, me marcou muito e eu tenho certeza que... E o rostinho dele eu tenho fotografado. Porque eu tenho certeza que eu hei de ver ele em alguma tela de TV aí jogando futebol e Deus vai me lembrar, olha, eu levei ele aonde ele quis. Glória a Deus, hein? Top demais. Forte, hein? Forte. A gente vê aqui, tá ouvindo a doutora e o quanto que é muito importante a mensagem que você está compartilhando aqui. O tempo todo falando do agir de Deus na sua vida, das lutas, dos desafios que você teve que enfrentar, que cada pessoa enfrenta o seu desafio, só que são poucas pessoas que se permitem entregar o coração para Deus, igual você compartilhou com o seu testemunho, e a gente vê que atrás de toda a grande história tem muitas lutas, às vezes questionamentos que surgem, né? Você tinha um sonho de ser dentista, seguiu um caminho que aparentemente parecia que esse sonho ia cair no esquecimento, né? E tantos anos depois, quando Deus conectou você novamente com esse propósito, e aí você impactando vidas e falando da sua história com muita essência, assim, a atmosfera tá muito... Você tá falando, a gente tá ouvindo, mas tá uma energia muito boa aqui no nosso coração. Então, de verdade, parabéns, assim, pela sua trajetória, por tudo que você construiu até aqui, que Deus continue usando a sua vida, né, para levar essa mensagem, igual você trouxe aqui para esse menino e para todos nós. E eu queria te fazer uma pergunta. Aí eu ia entrar numa questão profissional, que eu vi que você falou uma palavra importante, que deveria ser a obrigação, acho que de todos os profissionais de todos os setores, mas que na prática nem sempre é assim. A questão humanizada, se colocar no lugar do outro. Eu, por exemplo, cresci tendo trauma de dentista, fugia do dentista. Vocês, 100% da população. Eu tinha medo de dentista. Quando eu era criança, que eu tinha que falar, você vai no dentista hoje, já começava a ficar emborrado logo cedo, entendeu? E depois, lógico, quando tem esse tratamento humanizado, muda a nossa visão em relação aos profissionais. Eu acho que os dentistas, né, vocês mexem muito com a autoestima do ser humano, né? Então, um sorriso bonito, deixa a pessoa com a energia positiva, elevada, mais autoconfiante para a vida. Eu acredito que é uma profissão que ela é fundamental até para as pessoas acreditarem no potencial que elas têm, né? Você, nos negócios, vai fazer uma reunião, você sabendo que tem um sorriso bonito, você tá ali se sentindo empoderado, né? Exato. E
Teve alguma situação assim, doutora, que você pegou, não vou nem falar de criança, mas um marmanjão, um homem ou uma mulher traumatizada ali, que você teve que, vamos lá, calma, um passo de cada vez, assim, porque de fato eu era traumatizado. Acho que eu fiquei uns 10 anos sendo dentista. Olha que feio. E aí o que aconteceu? Não vou citar o nome. Quando eu comecei, falei, eu vi que meus dentes estavam muito ruins, né? A patroa aqui foi uma guerreira de abraçar o sorriso que não tinha. E eu lembro que eu fui participar de eu fiz um convênio com uma rede odontológica, só que assim, me traumatizou, porque cada vez que eu ia no dentista era um dentista diferente, então toda hora eles estavam mudando. E eu falei, pô, ninguém sabe direito o que eu tenho que fazer, toda vez eu tenho que explicar tudo do zero de novo, eu estava fazendo um monte de tratamento. Aí depois que eu saí, eu vi que não estava virando, encontrei uma dentista muito boa, assim, para nós, assim, cuidou de mim, cuidou do Davi, fez o tratamento da Medina, e eu vi que foi algo que me aquebrantou, tirou esse medo, porque eu vi que teve o início, meio e fim, teve algo personalizado, e ela compreendeu as minhas aflições em relação a isso. Eu queria saber de você alguma história cômica que você já vivenciou algo... Olha, você falando, eu tava tentando buscar aqui na memória. Cômico, eu acho que não teve, mas você usou uma palavra também muito interessante, que é a questão da personalização. E quando você vai hoje, existem muitas clínicas populares, que é o caso, com certeza, que você foi, cada hora é um dentista. Então, como eu iniciei, é uma coisa que não é confortável, você tem aquele medo, é uma pessoa colocando a mão dentro da sua boca. É algo muito íntimo. Por isso que eu falo, vamos nos colocar no lugar. É confortável? Não. Então, como que você vai fazer isso de forma mais tranquila, né? Então, eu recebo muitos pacientes que têm medo e que falam, faz 10, 15 anos. Eu recebi uma paciente, não é cômico a história, mas foi um tratamento bem, assim, difícil de fazer. E eu assumi a responsabilidade. Ela chegou, ela me achou pelo Instagram, ela não conhecia. Porque quando o paciente vem indicado, ele fala, pode ir que ela é boa, ela faz, ela acontece. É outra história. Não, ela falou, eu achei você pela internet. E vim aqui. Aí eu falei, caramba, então eu tenho 2 trabalhos. Mostrar pra ela que eu faço e tentar tirar esse trauma dela. Fazia 15 anos que ela não ia ao dentista. A pressão dela, eu tenho o costume de aferir a pressão do paciente. A pressão dela sempre assim, alta, mas num nível que dava pra gente fazer o tratamento. E aí eu falei pra ela, olha, nós vamos fazer assim muito calmo, uma coisa que eu não faço é afogamento de agendas. Eu não vou atender você em meia hora e você vai sair, vai ter 2 pessoas esperando aquela coisa atropelando, levanta, sai. Não. Venha no período da manhã, toma seu café. Vem de manhã. Por que de manhã? À tarde você já levou o filho, você já conversou, você já estressou, o cortisol já subiu, a adrenalina já foi, já voltou. Você já tá naquele nível. E aí você vai pro dentista no final do dia, sobra pro dentista a parte ruim do negócio. Então, como eu sabia que ela tinha eu queria fazer algo diferente, eu senti algo diferente em relação a ela, eu queria ajudar ela nisso. E aí, eu falei pra ela, eu vou marcar você um período mais longo. Se eu tiver que parar você 30 vezes, eu vou parar. Mas eu vou fazer seu tratamento. E ela tinha muitas coisas pra fazer. E ela falou assim, eu vou confiar em você. Eu vou. Teve momentos do tratamento dela começar a ter falta de ar, de nervoso, e eu sentar lá na cadeira, ela, você pode segurar a minha mão? E eu parar e segurar a mão dela. Entendi. Aí ela olhava pra mim assim, aí ela respirava, podemos continuar. Eu acho que ela ficou em tratamento uns 3 meses, porque fazia muitos anos que ela não ia. Quando terminou, ela falou pra mim assim, inclusive, eu tenho lá no meu consultório o livro do Pierre, que eu sei que ele já veio aqui, que é o do perdão. Nós fomos patrocinadores desse livro. Que legal.
que super acreditamos nesse projeto aí, tem sido uma porta para a gente falar, né, sobre o amor de Deus e também sobre o perdão. Quem não precisa se perdoar ou perdoar alguém, né? Sim. E nesse dia eu falei para ela assim, olha, eu queria te entregar... E ela falou muito do dentista na primeira consulta, que ela olhava, ela chegava no consultório, ela lembrava da imagem do dentista que atendia ela quando era criança. Porque ela disse que ele batia na cabeça dela para ela voltar na cadeira. Foi algo assim, a história foi muito ruim para ela. Traumatizante. E aí eu peguei esse livro e falei assim, fulana, terminamos o seu tratamento, realizamos com sucesso. Ela chorava assim, ó. Só que hoje eu quero finalizar te entregando um livro. Você precisa perdoar o dentista que atendeu você. E esquecer todo esse trauma, porque hoje a gente escreveu uma nova história odontológica para você. E aí ela ficou assim... Então, a humanização. Sim. Se eu tivesse... Claro que a gente trabalha para ganhar, óbvio. Mas eu sofri tanto. Eu passei tantos perrengues para chegar na odontologia, para fazer o mais do mesmo. Então, é por isso que eu me dedico em fazer o que é diferente mesmo. E aí ela me abraçou, agradeceu e levou o livro. Eu falei, pronto. Eu acho que eu consegui escrever uma nova página para essa mulher, mostrando que ela precisa perdoar, porque era algo que ela falava assim, mexia muito com ela. Então, não é algo tão simplório. Eu tinha medo. Tem situações que são muito fortes para o paciente. E como é que eu vou atender ele? Senta aqui, abre a boca, põe, não sei o quê, tchau, vai embora. Sim. Então... Não olhar apenas como um cliente, exato. Né? Entender a estrada, né? É aquilo que a gente fala, toda pessoa tem uma história. Às vezes tem as histórias positivas que inspiram, que é o que você está compartilhando aqui, mas tem as histórias traumáticas. E as histórias que inspiram muitas vezes nascem dos traumas, né? Exato. Mas eu cresci tendo essa visão. Eu fui traumatizado na infância. E olha que interessante, hoje você cuida de crianças que não serão traumatizadas. Que não exato. Serão traumatizadas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Isso porque a gente fala de muitas vezes um atendimento particular, né? Então, assim, fazer um projeto social, o cuidado tem que ser dobrado, né? Com certeza, com certeza. A empatia ali da criança. Tem histórias assim que são muito impactantes. Uma criança chegou e a condição bucal dela dava para ver que ela não escovava o dente há dias. Porque a gente conhece. Esse paciente aqui tem uma higiene assim, assado. Você já sabe. Você já olha ali, você já sabe batendo o olho. E aí eu sempre converso muito com eles. Eu também não coloco eles direto na cadeira. Eu converso, eu brinco. E aí eu falei pra ele assim, o que estava acontecendo? Por que ele não estava conseguindo escovar os dentes? Que eu percebi que ele estava com a higiene mais ruinzinha. Aí ele falou assim, tia, o meu pai foi embora e na mala ele levou a nossa escova. Então eu e a minha irmã, a gente não tem escova. É por isso que eu não escovo. E ele não voltou. E aí ficou o cri, cri, cri no ar. Eu falei, como assim? Como assim? O pai vai embora, levou a escova, ele não escovava há dias. Eu falei, não. Então, assim, tem histórias que... pesadas, né? Doutora, durante seu relato aqui, você contou algo muito interessante, que ao mesmo tempo é um assunto um pouco mais polêmico, mas eu gostaria que você falasse um pouco como foi o processo da depressão, porque hoje você estampa sorrisos, mas Sim. naquela época, muito provavelmente, você não estava muito sorridente. Como foi para você, sendo uma mulher cristã, filha de pastor, passar por esse processo de depressão? A depressão, ela é algo muito complexo. Cada um, quem já teve, reage de uma forma, encara de uma a situação, né? Então, é muito difícil para uma mulher querer ser mãe e não alcançar com êxito, né?
Só que eu também sou uma pessoa que eu sempre fui muito batalhadora e não deu certo. O que a gente vai fazer para resolver? Eu não fico patinando e, meu Deus, por quê? Eu tive esse período de, meu Deus, porque eu não... A fase do não sou merecedora, a fase do não seria uma boa mãe, né? Estou abrindo aqui o meu coração para vocês. E essa fase da depressão, eu me sentia muito introspectiva, eu fiquei assim, algumas semanas sem querer sair de casa, e aí isso estava impactando a vida do meu marido também, porque ele não queria me deixar sozinha. Ele queria ficar ali comigo, tentando, de alguma forma, o que a gente pode fazer, como pode resolver. Mas a resolução disso foi realmente eu entender, e não é fácil, e nós como cristãos sabemos disso, é entender que Deus tem os seus caminhos, os seus propósitos e os seus sims e os seus nãos. E a gente precisa saber a conviver com os nãos de Deus. E ele não tem obrigação nenhuma de vir e falar, eu não te dei por conta disso e disso e disso, ou porque eu vou fazer isso, aquilo e aquilo. Então, quando eu entendi isso, eu falei, não adianta eu ficar assim. Eu fui chorar aos pés do Senhor. Então, a resolução e a tirada da depressão, a saída, né, da depressão, foi em Deus. Foi em oração. Foi quando eu entendi que não adiantava eu ficar questionando. O questionar não ia me levar a lugar algum. E que hoje eu entendo que Deus tinha um propósito. Deus tinha um porquê. Talvez se eu tivesse tido filhos, eu não faria esse trabalho social. Poderia fazer? Não tem como saber. Não dá pra gente fazer um retrospecto e falar, eu faria assim. Não tem como saber. Então, eu vivo do hoje pra frente. E olho pra trás e falo que isso forjou a pessoa que eu sou hoje. Você disse que as dificuldades e os tropeços, né, as tristezas, nos ensinam, nos levam a outro patamar. Então, se eu puder deixar algo assim relevante sobre isso, é que é buscar em Deus. A única saída é buscar em Deus. Não existe outro meio, nem outro conforto maior do que Ele, porque é Ele que vai suprir todas as nossas dores, é Ele que vai cicatrizar aquela ferida que está aberta, porque sempre fica ali a cicatriz, você vai olhar, você vai falar, foi aquilo. Então, hoje eu olho e falo, foi aquilo. Nossa, mas olha onde essa cicatriz me levou. Então, hoje eu foco nisso. Uma outra pergunta. Você fez a segunda faculdade depois de um longo tempo, depois de um período. Como que foi para você voltar para a faculdade? Como era você aluna? Então, isso foi, assim, um desafio. Eu era a mais velha da minha turma, porque é período integral, então você não trabalha, né? Você entra na faculdade às 8 e sai às 18. É um trabalho, né? Sim. E eu falei, não, eu tenho que me dedicar 110%. E eu, no começo, eu tive muita dificuldade de voltar. E aí eu falei, como é que eu vou melhorar isso? Eu estudava, aos finais de semana, 12 horas por dia. 12 horas por dia. Eu me dediquei de forma, assim, sobrenatural. Eu chorei, eu ri. Eu tive muita afinidade com os meus professores, porque eles eram mais velhos, então a minha conduta, a minha fala era mais próxima deles do que da turma de 20, que era mais ou menos a faixa etária. Mas eu também tinha que estar junto com eles, porque eu precisava fazer o trabalho. Então, eu ficava ali no meio do caminho, um pouco para cá, um pouco para lá, mas foi difícil, foi difícil. O primeiro ano foi muito difícil. Só que Deus, eu vou ficar falando de Deus, gente, o tempo todo, porque é Ele, é sobre Ele, é tudo para Ele. Não tem como desvincular a história, se não é Ele. Essas 12 horas, assim, eu cheguei a ficar um pouco com uma estafa até, porque eu não saía. Eu tinha medo de sair e não estudar e aí não conseguir. A gente pegou uma época que era prova digital.
E eu não tinha rapidez, porque eu sou da escrita. Eu não sou da época do... Eu fiz datilografia. Vocês lembram da datilografia? Não, vocês são novos. Então, eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Então, eu me dedicava o dobro. Porque eles tinham facilidades em outras coisas. Em comunicação com o paciente, eu tinha mais afinidade. Porque eu já tinha um jogo de cintura, um jeito de resolver melhor a situação. Mas essa questão do estudo, eles estavam novos, a mentalidade estava a milhão. Eu não, eu estava ali, e agora? Como que eu vou fazer? Então, eu me dediquei. E quando eu fui buscar o meu CRO, o conselho me ligou e falou, doutora, tem uma homenagem aqui para você. Eu falei, homenagem? Aí eu liguei pro meu marido e falei assim, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu sou super desconfiada. Eu sou desconfiada ao quadrado, assim. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Eu acho que é alguma pegadinha. Falou que tem uma homenagem. Que homenagem? Tem nada de homenagem. Aí ele falou, lá, ué, não é no conselho? Não tem como, né? Tudo bem, fui. Me entregou um pacote pardo. Eu não abri. Desci, entrei no carro e abri. Quando eu abri, era uma placa. Eu ganhei em primeiro lugar de odontologia da faculdade. Isso tá lá no meu consultório, para todo mundo ver. Então, assim, por isso que eu digo que é tudo para ele, porque por força própria, eu jamais teria conseguido alcançar um feito tão, assim, grandioso, porque quem conhece um pouco de odontologia sabe o quão difícil é. Só que eu entrei de cabeça, eu entendi, quando eu pisei, que Deus falou, esse é o desejo do coração que eu vou realizar, eu falei, eu não posso. O que eu vou fazer com o que ele está colocando nas minhas mãos? Eu não posso fazer mais ou menos, eu tenho que entregar tudo. E foi isso que eu fiz. Então, essa parte aí, desculpa a emoção, mas foi. Sobre isso, top demais. Show, Igor. Que perseverança, hein? Perseverança. O tempo todo honrando e glorificando a Deus. Eu tava nas adversidades da vida, né? À medida que eu entrei na Nazarena através da Medina. E aí umas frases que eu ouvia todo o culto do pastor Flávio era: no seu momento de maior dor, entregue seu coração para Deus. No começo eu até ouvia aquilo e brigava internamente comigo mesmo. Eu sou fã número 1 lá do pastor, admiro muito assim, a história dele. E admiro mesmo, assim, as pregações dele, de fato, tocou no meu coração todas as vezes que eu tô lá. Sempre tem alguma mensagem que coloca a gente em reflexão. Verdade. E com a humildade para enxergar o agir de Deus. E sua história sempre falando de Deus e o tempo todo vendo o agir de Deus era algo que eu sempre tinha muita dificuldade em ver. E aí, quando eu olhei para a minha vida, para trás, e consegui enxergar que tudo sempre foi Deus, a gente tira um peso do nosso coração, assim, e começa a ter uma visão de futuro que eu nunca tinha tido até então. Então, você compartilhando todas as suas experiências, essa sua trajetória, seu primeiro lugar na odontologia. Muito lindo. Eu falo isso porque, como empreendedor, eu já fui diversas e diversas vezes em mentorias empresariais e não sei o quê. E aí nós vemos pessoas que são vistas como pessoas de sucesso, né? Ganho grana porque, eu sou bom, porque eu fiz isso, eu sou aquilo, e não sei o quê, não sei o quê. E o tempo todo, em nenhum momento, muito pelo contrário, você sempre até se coloca com toda a honra e humildade em segundo plano, porque em primeiro plano na sua vida é o tempo todo Deus. E é sobre isso que eu demorei mais de 30 anos da minha vida para entender sobre isso, sabe? E quando a gente entende, não tem como a sua vida não ser transformada. E você vê que muitas vezes você teve, falando de mim, né, atitudes tão insignificantes, uma mentalidade tão pequena, tanto sofrimento que se a gente tivesse entregue o coração para Deus, a gente teria enxergado o propósito naquilo tudo, sabe? Então,
Graças a Deus, eu consigo hoje olhar minha vida e ver propósito, principalmente em todas as dores e aflições que a gente passa, né? Que geralmente quem não entende o agir de Deus, nesses momentos cria revolta, fica de mal com o mundo, né? E lógico, através da Medina, que foi o instrumento que Deus enviou, que no início era até um instrumento improvável, né? Pela forma que nós nos conhecemos e nós não tínhamos esse hábito, né? E aí foi através da Medina e agora, ouvindo a sua história, só mais uma confirmação, dentre tantas, né? De pessoas que vieram aqui e que tocam muito o nosso coração pelas suas histórias. O Pierre mesmo, que você citou aqui do livro dele, que é um cara sensacional, que eu conheci ele na igreja, mas eu não conhecia a história dele. E quando ele veio aqui e contou, e falava o tempo todo de Deus também se colocando em segundo plano, e Deus, a gente fala, pô, é por isso que esse cara é diferente, que a gente olha para ele e fala, pô, ele é um cara extraordinário. Nós olhamos aqui para você, pô, a doutora é uma pessoa extraordinária, porque tem propósito em todas as ações. Então, sobre isso, Medina, top demais. E você vê novamente como que Deus ele trabalha, né? Você falou os improváveis, mas na verdade a evangelização com o Gustavo, a estratégia que Deus me deu, olha, revelando aqui para vocês. Eu ia muito nos cultos, eu via a ministração do Flávio, e o Flávio ele tem esse jeito também de entender o empreendedor, tanto que o Kingdom foi feito para isso, né? E eu levava muitos livros do pastor Flávio para ele, falei, não, lê aí que esse livro é bom. E ele sempre apaixonado por leitura, então foi um mover de Deus. E você falou do livro, do Pierre, foi exatamente uma situação assim. E mais do que falar, né? O agir de Deus através da nossa vida. Então, o Senhor, ele fez um resgate na minha vida. E é interessante que você lembrou aqui sobre a oração, e me marcou muito essa oração, porque foi uma oração muito assim específica. Eu lembro que no mover ali que o Senhor fez, foi chamado as mães. E Deus falou muito forte comigo, você vai lá falar com ela, porque os filhos dela ninguém vê. Então, assim, foi muito forte, até me arrepia aqui de estar falando. Então, você vai orar com ela. Então assim, eu estava ali fazendo oração com as mães, mas a direção foi muito clara. Então, às vezes, o mover do Senhor é improvável com as pessoas improváveis, né? E isso é lindo, sabe? Porque você vê o amor do Senhor, o cuidado que ele teve. E eu falo de novo da sua perseverança, não só em conseguir chegar no final da faculdade, porque é muito difícil, depois de já ter construído uma história, né, de estar vivendo ali aquele momento, a sua transição, o momento da transição também foi muito difícil, porque você não fez porque você queria, você tinha que estar honrando o teu pai, cuidando dele, estar por perto. Então, eu acredito que toda essa dor que você vive, você consegue reverberar isso em amor. E isso só pode ser Deus, sabe? Através de alguém. Então, hoje você é um instrumento de amor na vida dessas crianças, na vida dos pacientes que você recebe. É nítido a maneira como você trata as pessoas à sua volta, sabe? Muito humilde. E eu acho que isso que encanta, sabe? Quando eu tive a oportunidade, né, de sentar à mesa, e eu falo isso com o Gustavo, que uma das maneiras de você perceber se você é uma pessoa próspera ou não é quando você começa a escolher as mesas que você está se sentando. Você não está sentando ali porque você precisa fazer um negócio ou coisa assim, mas você quer estar ali. Eu vi o quanto que você foi carinhosa com as pessoas, sabe, assim, e isso cativa, porque você tem algo que o Senhor entregou para você diferente. Sabe? Então, assim, hoje em dia, é o que eu falo, tem muita gente contando história aí, e quando a gente escuta um testemunho tão da graça de Deus sobre alguém, isso tem que chegar nas outras pessoas. Porque quantas Luíses não tem do outro lado da câmera que precisam ouvir esse testemunho de encorajamento, de perseverança, de confiança no Senhor, sabe? Mesmo no meio da adversidade, mesmo lidando com um não, né? Então, assim, eu acho que isso é o que faz você ser essa pessoa extraordinária, essa pessoa querida, essa pessoa que essas pessoas querem estar perto, desejam ouvir de você, querem saber quem é a doutora, sabe? Quem é a Luíse? Obrigada, nossa, fiquei emocionada, você tirou lágrimas de mim agora. Mas é sobre isso, juntando o que vocês dois disseram, é a graça de Deus completa. E olhar para trás e falar que tudo o que aconteceu tinha um propósito. E eu sempre digo isso. Essa
é a grande chave. Quando você entra no propósito de Deus para sua vida, tudo começa a fazer sentido. Você vê que nada na sua vida foi desconexo. E eu não posso me esquecer de dizer que esse momento de tristeza, de dor que eu passei, eu tive uma mãe ali que estava me cobrindo de oração. Então, são ingredientes aí para a receita de sucesso dar certo. É isso. Não existe outro meio. Existem pessoas de sucesso aí contando aos quatro ventos histórias maravilhosas. Sim, com certeza, né? Cada um com a sua história. Sim. Mas eu, aonde eu posso, aonde eu sou convidada, o nome dele tem que ser glorificado. E é ele realmente em primeiro lugar na minha vida, e eu em segundo ou em terceiro, onde ele quer que eu esteja. Porque se eu estiver no lugar aonde ele quer, eu tenho certeza que o nome dele vai ser glorificado. Porque eu oro e falo isso todas as manhãs. Senhor, se eu puder falar do teu nome para uma pessoa, o dia já valeu a pena. Você citou a pregação do pastor Flávio. Domingo passado, ele fez a pregação: se a sua vida está sendo agradável ao Senhor. Então, eu me fiz esse questionamento: Senhor, a minha vida tem sido agradável aos teus olhos? Porque se não está, não adianta eu ter uma agenda lotada, morar num lugar legal, ter amigos, mas não está sendo agradável aos olhos do Senhor. Então, hoje é isso. O ponto número 1. Senhor, eu estou sendo agradável aos teus olhos? O que eu falo, como eu ajo, a forma que as pessoas me veem. O Senhor está se agradando? Essa é a receita de sucesso, com certeza. Aí sim. Doutora, queria fazer uma pergunta para ti. Sim. Contando aí o seu testemunho pessoal, profissional, até a virada ali, mudança de profissão. Hoje, qual que seria a sua visão de futuro, assim? Que você busca, assim? Você é uma pessoa cristã, de fé, exala essa energia positiva. Nossa. Você sabe que uma das coisas que eu tenho me segurado é que eu ouvi uma frase que nós estamos sofrendo pelo excesso de futuro. O excesso de futuro tem nos adoecendo. Então, é um contrassenso. Você tem que fazer planos, mas ao mesmo tempo você tem que viver o presente, né? Sim. Então, hoje, profissionalmente, o meu maior sonho é eu ter uma clínica. Hoje o consultório é meu, mas aí eu tenho uma clínica com várias especialidades. E eu poder trazer um pouquinho dessas crianças para um mundo diferente, apresentar uma história diferente. Eu tenho esse desejo no coração de fazer esse trabalho. Eu sei que, se for dos planos de Deus, isso vai acontecer. Então, profissionalmente, eu queria uma clínica maior, com várias especialidades, para a gente poder atender de uma forma completa, de uma forma integral o paciente. Eu poder fazer a parte voluntária dentro do consultório, sabe? Então, hoje seria... A minha visão de futuro é essa. E eu tenho me segurado para não sofrer com esse excesso de futuro, porque às vezes a gente vive o futuro e esquece de viver o nosso presente, que todos os dias é um presente do Senhor, né? Então, fica programando, ai, não deu certo. Você se frustra e o dia de hoje, que foi uma maravilha, você não está curtindo. Isso eu tenho carregado e tenho tentado me policiar para não... Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu sou de fazer, de acontecer. E eu sei que isso, momentaneamente, ainda não dá. Sim. Momentaneamente ainda não dá. Então, eu seguro esse desejo do futuro aí. Legal. E a palavra de Deus diz, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E também diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Exatamente. E eu creio que essa transformação, levar a história, levar a essência, você já leva para cada paciente, sabe? Eu acho que essa história do projeto, de toda a sua história, de como você usou isso, né, para fazer o bem, é extraordinário. Eu acho que o que curou você, o que fez essa santificação interna, é você
transformar a dor em amor. Então, glória a Deus pela sua vida, que você continue sendo esse instrumento que vai alcançar muitas vidas através do seu trabalho, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, e que, se for da vontade do Senhor, que você consiga muitas clínicas. Amém. Se isso for alegrar o Senhor com você mesmo ter feito sua oração, né? Que seja agradável ao Senhor, que Ele realize mais uma vez o desejo do seu coração. Esse é o meu desejo por você, porque você é uma mulher que me inspira. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória, de verdade mesmo, que o Senhor abra mais portas para que você possa levar o nome dEle, que seja engrandecido através da sua vida. Porque impacta, a gente sente a presença de Deus. Sim, sim. Um testemunho que realmente precisa chegar, assim, nas pessoas. E, doutora, antes da gente finalizar esse episódio, foi uma honra receber você aqui. A Medina sempre falava muito de você, principalmente essa semana. A doutora tá indo lá, a doutora uma pessoa sensacional. E, de fato, o seu testemunho, já disse aqui, mas só para reafirmar, ele é bem impactante. A forma que você fala e o amor em Deus e a honra para o nome de Deus exala aqui no ambiente, transmite muita verdade, muito propósito. E é o que a Medina falou, tenho certeza que tem pessoas do outro lado aqui da tela que vão estar extremamente impactadas. E no Spotify. E que com certeza precisa ouvir o seu testemunho. É o que a gente sempre fala, a mensagem sempre chega. De alguma forma ela sempre chega para alguém que está precisando. E antes da gente finalizar, aí depois você passa os seus contatos, Instagram, do seu consultório, tudo certinho. Mas aí é aquele corte viral, assim, doutora, aquilo que vai viralizar. Não, de você deixar uma mensagem, você trouxe várias mensagens aqui. Nossa. Mas aquela olhando na câmera, assim, pra impactar o coração das pessoas. Certo? E aí você... E é isso aí, doutora. Aí, a câmera é sua aí, ó. Quero deixar uma mensagem para vocês, que eu sei que muitos, né, têm sonhos, e eu sou prova viva de que existe um Deus que realiza sonhos. Então, se você tem um sonho, não desista dele, que no momento certo vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Galera, vocês que chegaram aqui até o final, já siga a doutora aí nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela, ela tá sempre lá, ativa nas redes sociais, mostrando um trabalho humanizado, personalizado, e você pode confiar que através dela, o Espírito Santo vai agir lá naquela cadeirinha. Não precisa ter medo, hein, gente? Isso aí. Curte, comenta e compartilha. Doutora sem medo. Doutora sem medo. Obrigada, gente, pelo convite. Eu fiquei muito feliz e honrada. E a gente poder proclamar o nome dele, né? E esse network maravilhoso que Deus nos proporcionou, né? Obrigada. Valeu, doutora. Gratidão, então. Até a próxima, hein, doutora? Obrigada, gente. Valeu. Fala, pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!